Por quê? Porque não é valente aquele que confronta uma força que é absolutamente mais potente do que a sua. Foi ou jamais será. Compreende o que eu estou querendo dizer? Não é valente. Sabe quando é que passará a regulação da mídia no Brasil, no Congresso Brasileiro, qualquer que seja o seu desenho? Nunca. Sabe por quê? Porque o dono da TV Globo da Bahia é o ACM Neto. O dono da TV Globo e da TV Bandeirantes no Ceará é o Tasso Gereissati. O dono da TV Globo no Alagoas é o Collor. O dono da TV Globo no Maranhão é o Sarney. Agora fui dar uma entrevista numa rádio, a única que tem independente lá em Roraima, em Boa Vista, o Romero Jucá mandou desligar a energia. O século XIX ainda vige em muitos lugares do Brasil. Percebe? Então, se a gente for alimentar por valentia eleitoreira, prometeu que nunca fizemos. Nunca fizemos. Isso eu estou muito aborrecido com esse tipo de coisa que o PT está reintroduzindo no Brasil. E comigo não vão fazer mais. Então, 16 anos de apoio. Se quiserem me transformar em outra coisa, me transforme. Mas eu ajudei o Lula do primeiro ao último dia. O Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Só nós. Aí, por isso, eu rompi com o Renan Calheiros, que é meu velho amigo, e o Haddad está com ele. Aí eu rompi com o Eunício Oliveira, que é lá do Ceará, e o Haddad está com ele. E ele que é progressista, e eu agora estou sendo empurrado para a direita. Viria aqui outro palavrão, but I'm now, from now on, more presidential. Né? Percebe? Eu estou obrigado a engolir essas coisas de novo, Sérgio Lírio. Estou obrigado a engolir isso de novo. Para mim chega, nunca mais. Nunca mais. Se eu puder mudar, muda. Senão, terei cumprido. Será um brasileiro que terá cumprido sua obrigação, sou eu. Estou acordando 4 da manhã e dormindo meia-noite, todo dia, entusiasmado, animado, feliz, mas comigo não tem mais esse papo furado. O que é que eu pretendo fazer? Democratizar a mídia, financiando um canal de televisão para a SBPC, financiando canais de televisão para centrais sindicais, financiando televisão para cooperativas de jornalistas, financiando canal de televisão para cooperativas de produtores culturais, mudando a lógica de distribuição da verba pública. Sabe como é que o PT decidiu, por um decreto da Dilma, distribuir a verba pública? Eu vou dizer para vocês, é o critério da mídia técnica. Sabe o que é a mídia técnica? A Globo paga o que no mundo inteiro é suborno. No Brasil foi regulamentado pelo governo PT. A Globo paga um prêmio de bônus de veiculação, um suborno para as agências de publicidade. E aí ela fica com 70% do share de audiência da verba. E aí, porque ela tem 70% do share de audiência sem ter de verdade, a verba do governo federal de setores monopolistas, como o Banco do Brasil, monopolista não o Banco do Brasil, mas Petrobras, Correio, Banco do Brasil, etc., etc., e a publicidade federal, 70% do valor vai para a Globo. E aí eu agora vou entrar nesse papo furado de regulamentação da mídia. Eu só um aviso aqui, tem um carro que está atrapalhando. E, de repente, felizmente, né, nós aprendemos que isso é uma grande burrice e agora criminalizamos o desmatamento. Tem uma turma ali que não entende. E é tudo Bolsonaro. Eles não entendem isso. Não entendem isso. Aí, de repente, a Venezuela colapsa, a Venezuela fornece energia para Roraima. O Brasil tem um dos seus estados abastecido por Roraima. E aí, de repente, a Venezuela colapsa e vem uma horda de 70 mil migrantes que entram por Pacaraíma, colapsa o sistema de saúde, colapsa, o governo brasileiro não faz nada, e aí um grupo de malucos resolve tocar fogo na roupa de mulheres e crianças e cantar o hino nacional. Tudo Bolsonaro. Percebe? Nós precisamos nos compenetrar, que o Brasil precisa oferecer uma resposta racional que garanta, não é, o equilíbrio que é possível. Se essa nação não conseguir, qual é que vai conseguir? E isso faz, por exemplo, como nós já estamos fazendo. A produtividade agrícola brasileira cresceu 13% ano passado e nós não expandimos nem 1% da área plantada. Por quê? Ciência e tecnologia. Incremental de... Então, o zoneamento econômico e ecológico é uma das ferramentas. É uma bela reflexão que tem... Porque 2013 já tinha essa semente, mas a sua percepção extrapola 2013 para uma coisa muito mais geral e complexa no Brasil. 2013 foi uma repulsa à política. Não foi por 20 centavos. 20 centavos foi o rastilho de pólvora, foi o pavio
que acendeu a contradição, fez explodir a contradição de um projeto que tinha, sem politizar ninguém, trazido 40 milhões de brasileiros da classe D e E para a classe C, poder consumir micro-ondas, etc., etc., como se fosse um fenômeno particular de um líder carismático que produziu isso. E, por gratidão a esse líder carismático, nós escolhemos uma pessoa que não era conhecida, era a pessoa que o líder carismático que nos deu, escolhemos, e essa pessoa, quando as commodities despencaram, essa pessoa chamou o outro lado que tinha perdido a eleição para assumir a agenda. O Levi foi no simbólico. E aí veio todo o arroxo. Se você olhar aqui, vê se você volta aí, a queda nos gastos com ciência e tecnologia por ano. Olha aqui, 2013. 2013 está aqui e começa. O golpe é só em 2016, mas a cadência já está. O desemprego explode de 4 para 10. E a CUT vai para a rua protestar. O MST estava protestando. Todo mundo estava protestando. Eu estava protestando. Mas nós, obrigados pelo compromisso democrático, sustentamos essa parada e assistimos o golpe, que foi um desdobramento natural. E o subproduto do golpe foi a exasperação odienta de uma fração do povo brasileiro que perdeu a nuance. De repente, se sentiu autorizada a sair do armário, aonde estava escondida desde o colapso do regime de 64, e que encontrou um intérprete bastante capaz, como ator, de interpretar com frases toscas, simples, rápidas, a angústia contra a imoralidade, a corrupção, novelizada em horário nobre, né, de lado a lado. Imagina o que é que passa na cabeça de um popular que ajudou a eleger a Dilma e já zangado reelegeu, e, de repente, ela que ganhou por um tantinho assim, afunda na esteira de uma generalizada denúncia de corrupção, que alcança até o maior líder popular do país. E o outro lado, que perdeu a eleição por um tantinho assim e nem sequer reconheceu a vitória do outro, afunda também no chafurdo da lama e da corrupção generalizada como essa. Se põe na cabeça de um trabalhador que perdeu o emprego, que estava pensando que o filho dele ia viver muito melhor e, de repente, escorrega socialmente de volta e acrescenta a pitada de 60 mil estupros aconteceram oficialmente nos últimos 12 meses no Brasil. Desconfia-se que isso é um terço do real, porque as mulheres se sentem incomodadas de ir à delegacia porque são maltratadas. Vários pilantras da ameganhada dizem que a mulher mereceu porque estava com a pintura no rosto diferente, porque estava com a roupa diferente e tal. Então, vamos lá, 60 mil mulheres estupradas, 63.880 jovens, por regra, todos pobres, negros, foram mortos nos últimos 12 meses. Meu irmão, olha, é pouco o que está acontecendo no Brasil. É pouco mesmo. Porque se fosse em qualquer outro lugar do mundo, a coisa já tinha pegado fogo. Nós agora temos uma chance de resolver isso. Se nós não quisermos ter aprendido nada com o que aconteceu, feel free. Isso é a democracia. A democracia não é um regime de concessão que um iluminado vem e resolve o problema por nós. A democracia é um regime de conquista, de cidadão que sai de casa, do conforto da internet, que para de se alinhar automaticamente a esta ou aquela ideia e pensa, compara, critica, milita, e vamos esperar o resultado. Eu estou esperançoso de ganhar a eleição, mas acho que é seguro que o Coiso não ganha. Mas já anunciou que as urnas são fraudáveis, o outro já disse que autogolpe é uma coisa razoável, o outro já disse que o candidato pode contestar a legitimidade do outro, e está todo o caldinho aí bem arrumado. E só eu saí para falar as coisas, dos candidatos todos. Francamente, às vezes fica bem pesado para mim. Oi, Ciro. Eu sou o Leonardo Carvalheira, represento aqui... A situação de você ser candidato a presidente de uma república como o Brasil, de 208 milhões e 500 mil pessoas, um país que não se organiza ao redor de um projeto para defendê-lo ou ir para criticá-lo, e que, portanto, está obrigado a se refugiar por espírito público, por solidariedade, por
por impulso de alteridade, enfim, nós somos seres gregários. Como não tem projeto, a política se desmoralizou, nós somos induzidos a escolher esses temas, onde a gente se sente confortável. E assim virou o Brasil. A gente só frequenta os auditórios que gostam de falar o que a gente gosta de ouvir e gostam de ouvir o que a gente gosta de falar. E eu tenho que ter uma vice-presidente da República e eu tenho que ter um olho na eleição e o outro olho no dia seguinte para governar o Brasil. Como é que vocês acham que eu vou revogar a emenda 95? Eu e os meus anjos? Eu e a minha valentia cívica? Ô, meu irmão, então você acaba de me pedir para assinar aqui um negócio que me exige negociar com 308 pessoas. Na Câmara, em 2 turnos, por mínimo. E no Senado, com 2 turnos. Então, desculpa, você é um jovem, você não tem nenhuma razão, sabe, para abrir mão de sua intransigência, mas eu já sou sexagenário e estou me preparando para governar o Brasil. Então, alguma coisa eu vou ceder, que é o Freixo. Eu falo isso, é a síndrome do Freixo. Qualquer pessoa que ouça o discurso do Freixo se identifica. Puta de um cara, decente, maravilhoso. Olha quem ele elegeu. Quem é o prefeito do Rio de Janeiro? O Crivella. O limite final do obscurantismo. Por quê? Porque o Freixo é tão puro, tão intransigente, tão honesto, não tem uma contradição, ele não pisa fora da linha nenhuma coisa desses auditórios que a gente... Iluministas, ilustrados, qualificados, todos com a barriga cheia, todos com a energia paga, todos com o filho numa escola particular, e a gente idealiza isso, não estou condenando ninguém, não. Agora, minha cabeça é no povo. Aí vai lá o Freixo com essa intransigência maravilhosa e perde a eleição. O Haddad, porra, é um puta de um cara. Puta de um cara, né, daqui, formado na Maria Antônia. O Fernando Henrique, Rede Vivo, cara charmoso, tal, interessante. Acabou de entregar São Paulo, não faz 2 anos, e pegar para o Dória no primeiro turno. Será que não tem uma eleição para a gente tirar daí? Isso não desqualifica a pessoa, não. Isso é a política, a crueldade da política. O realismo da política, a obrigação que a gente tem, se a gente quer mexer no destino da pátria, porra, o Getúlio se matou para proteger o Brasil do que acabou acontecendo em 64. E isso é a realidade. Então, veja, eu tenho que me preparar para, ganhando a eleição, governar o país e entregar. E esse país, ele não é um país ideal, ele é um país real. Então, Belo Monte, eu tenho certa convicção, porque eu sei o que é a experiência de Palpina. Você não pode dizer que a experiência de Palpina foi depredadora do meio ambiente e usar a mesma expressão, a minha ferramenta de luta é a palavra. É que nem o Ariano Suassuna dizendo, zangadíssimo, porque chamaram o Chimbinha, baterista do Calypso, né, ex-marido da Joelma, de gênio, guitarrista. Aí diz o Ariano Suassuna, ora, a ferramenta minha é a palavra. Se você chama o Chimbinha de gênio, qual é a palavra que eu vou usar para falar do Beethoven? Então, percebe, qualquer antropização, você já ouviu essa frase hoje aqui, qualquer antropização, especialmente em matéria de energia, mexe no meio ambiente. Qualquer uma. Qualquer uma. Veja bem, quando você bota uma placa solar, onde é que vai o rejeito dessa placa? Você tem ideia? Não, você é muito jovem. Eu trouxe as primeiras placas solares quando fui governador do Ceará, lá para o Ceará. E o rejeito é simplesmente um rejeito absolutamente tóxico. Certo? E qual é o problema? Energia nuclear, o Partido Verde Alemão mudou de opinião. Era violentamente contra nos anos 70, 80, agora acha que é a melhor energia. Onde é que guarda o rejeito fóssil? O rejeito físsil, não é fóssil, né? O rejeito radioativo. Percebe? Sabe qual é a matriz energética mais limpa e barata do mundo? A hidráulica. Porque nem sequer uso consultivo é. E aí, seguinte, nós temos a matriz energética mais limpa e barata do planeta Terra, que é de base hidráulica, e como, evidentemente, vai ter um efeito localizado, muito estritamente localizado, você vai criticar o efeito. E a energia vem da onde? Belo Monte não tem nenhuma consequência ambiental a ser anotada para que a gente se arrependa ou faça adaptação.
nem Santo Antônio e nem Jirau. Quer dizer o quê? Que os peixes não tem que fazer uma curva agora para fazer subir a Piracema. Está lá feita a coisa, agora sobrevoei lá. Quer dizer o quê? Que os índios não perderam alguma vantagem que haja de acompanhar a seca e de voltar na cheia? Tem. Mas, assim, 40% do custo de Belo Monte foram compensações que nós inventamos agora socioambientais. Por quê? Porque nós temos no Brasil, a falta de projeto, nós temos tido, isso não é mal, não, nós temos tentado descobrir, com causas nobilitantes, fast track para resolver o problema da pobreza. Pois não. Eu lhe ouço. É para ele? Para mim eu ouço, deixa ele. Não, é uma parte, é uma parte. Dê uma parte, vai lá. Pode, deve. Eu queria fazer ainda uma parte nas mudanças climáticas. Eu não elaborei muito a pergunta, mas eu posso elaborar um pouco mais. Uma das questões é que nós realmente não temos muita escapatória de bater em 1,5 graus para 2030. Então, lógico que você... Eu estou do mesmo lado. Você, numa gestão sua, você vai ter que plantar para que a gente não tenha problemas. Um dos grandes problemas que nós vamos ter é que nós já não conseguimos muito fazer mitigação. A gente tem que começar a fazer adaptação. E o custo dessa adaptação é enorme. Eu sei. É enorme. Então, a pergunta era... Eu sei. Mas neste ponto, vai agir com professor, isso? Como é que você vai arrumar dinheiro? Porque isso vai ser um custo muito grande, principalmente nas camadas mais pobres. Né? É do que se trata, porque... Então, vamos lá. Energia hidráulica, por exemplo, não tem nenhum efeito. Um minuto só. Eu estou terminando a resposta aqui. Energia hidráulica é que tem menor problema de efeito estufa. O menor, não tem nenhum, a rigor. Né? E aí você tem, na questão da energia... Me diga, então, se tem para eu não falar bobagem. Não, mais ou menos porque de efeito estufa, de metano, de inundação, essas coisas tem efeito. Mas, não, mas é que você falou nenhum usar essa palavra. Eu concordo com você. Tá, então vamos nos retirar e vamos viver... Por isso que eu falei sobre os e a outra, não, mas eu nem fui a isso. A questão básica é que eu estou especulando diante do cérebro especial do Brasil, de que vocês precisam se contaminar com a contradição do problema. Não adianta ficar o ombudsman de como as coisas deviam ser e apontar que está tudo errado. Aí a política faz, sabe o quê? Separa vocês. O que a política tem feito com a inteligência nacional brasileira? Separa. Vem aquele chato falar de efeito estufa, do clima, e o povo aqui morrendo de fome, pedindo vaga na creche, pedindo vaga na escola. E isso é falso. Você tem que trazer a ciência para resolver essa contradição, e a ciência não pode se demitir da contradição. Contradição é como eu entrego energia estável, segura, a preço módico, universal, mitigando os efeitos ambientais. Esse é o desafio. Então, vamos lá. A questão é que o Brasil tem a tecnologia. Por que nós vamos aderir ao carro elétrico? Que é a conversa do mundo rico, que tem também uma unidade de coisa, que é um rejeito que ninguém sabe o que vai fazer com ele. Por que a gente não aposta no nosso carro a álcool, que tem um efeito muito maior, e uma reconversão de frota, que a gente já sabe fazer, que vai custar grana, vai custar dinheiro. E vai custar dinheiro pesadamente sobre os mais pobres. Então, repare, eu sou o agitador, eu sou o pretenso líder, eu quero organizar o debate. Mas quem tem que ter as respostas são vocês. E não dá para ser resposta fragmentária que me cobra a Cátia Abreu. Eu não posso deixar de responder. Então, eu me esforcei muito, com o apoio dela, para fazer aliança. O PT foi lá e chantageou o PCdoB, ameaçou não apoiar o Flávio Dino, que é o governador do Maranhão, como não apoiou na eleição passada. Apoiou o Sarney na eleição passada, contra o Flávio Dino, e nós apoiamos o Flávio Dino. Agora ameaçaram tirar o apoio, cancelaram a candidatura da menina lá de Pernambuco, depois de darem 2 anos de corda para a menina ser candidata, para me sufocar. Sabe sufocar onde? Não deixar eu ter tempo para falar na TV. Está tudo certo, eu não faço mimimi, eu sou da luta. Mas não venham com papo furado para cima de mim. Eu fiquei, então, confinado ao meu partido. E eu ia escolher um vice que representasse, no concreto, aquilo que eu proponho para o Brasil, uma aliança de centro
esquerda. A Cátia não veio para cá, a meu convite, porque é igual a mim, nem pensa igual a mim, não. Ela veio para cá porque ela me completa. Ela me dá entrada nesse mundo que, por exemplo, a gente despreza, mas eles pagam a conta do nosso conforto. Vou explicar. O Brasil manufaturado, quando a gente cresce 2 pontos, tem um buraco de 150 bilhões de dólares na conta de manufaturado. Sabe quem paga essa conta? O agronegócio e a mineração. Eles não dão emprego, porque são extremamente mecanizados, eles não pagam imposto, que são extremamente subsidiados, mas eles trazem os dólares que fecham a conta do balanço de pagamento do Brasil. Tudo Bolsonaro. E eu não sou o Freixo. Eu quero tirar essa gente toda e trazer para a razoabilidade. Eles são Bolsonaro porque estão de saco cheio de serem insultados, desacatados, considerado bosta, que não sei o que e tal. E a gente tem que separar. Se tem um pilantra que escraviza a gente, vamos punir esse cara. Mas é preconceito, é estigma de uma burguesia urbana, bem intencionada, não duvido, de pegar o mau exemplo e generalizar para todo mundo. Então, a Cátia Abreu foi presidente da CNA, hoje ela é persona não grata na CNA. A única entidade de quem eu não aceitei o convite foi a CNA para ir lá. Porque é tudo Bolsonaro, tudo doente, tudo fascista, e eu não respeito essa gente. E a Cátia Abreu é persona não grata, porque votou contra o impeachment da Dilma, porque votou contra as maluquices das reformas trabalhistas, porque votou contra, né, essa coisa dos agrotóxicos, ela ficou contra. E tá, agora a Cátia Abreu tem opiniões, por exemplo, diferentes da minha, todas respeitáveis, na minha opinião. Ela diz, por exemplo, olha, você é totalmente violento, não reflete nada sobre esse negócio de facilitar arma para as pessoas. Eu entendo, porque você é uma pessoa da cidade, e na cidade tem um 190, passa a rádio patrulha na frente da casa e tal, eu entendo você. Mas Ciro, no campo do Brasil, é uma fazenda aqui, outra 100 quilômetros depois. E eles estão apavorados, porque todo mundo está sendo roubado, e não sei o que e tal. E, porra, é verdade, eu botei esse negócio contra a arma no meu programa porque eu sou urbano, porque eu acho que a Rádio Patrulha passa e que quem tem que dar segurança é o Estado. Mas lá no campo, o fazendeiro, será que não tem? Eu não mudei de opinião, não. Porque o fator surpresa pertence ao assaltante, então não acho que a solução seja armar ninguém. Mas ela me fez pensar. Agora, então, a Cátia vale maravilha para o PT, quando foi leal, foi expulsa do PMDB, porque votou contra o impeachment. Agora, porque é minha vice, é uma pessoa da direita, é uma pessoa não sei de quê, motosserra de ouro. Quem o Greenpeace pensa que é? Eu, Ciro Gomes, presidente do Brasil, vou ouvir o Greenpeace como ele é, uma ONG internacional, que faz muito pouco, por exemplo, contra a dizimação das florestas temperadas do mundo. Qual é a grande motosserra de ouro das florestas temperadas dos Estados Unidos? A quem o Greenpeace entregou isso? Não sejamos inocentes. Não sejamos inocentes. Os 20 centavos dos ônibus, o Brasil pode estar importando 60% do óleo diesel que consome em dólar. Aí nós estamos vendo aí o que está acontecendo, os caminhoneiros parando, anarquia geral no país, porque nós simplesmente introduzimos o custo de oportunidade, substituindo o custo real da Petrobras, o que significa cobrar 85 dólares ao invés de 33, e estamos dolarizando o preço do nosso combustível, quando a razão de ser da Petrobras é proteger o Brasil desses ciclos especulativos que marcam a história do petróleo e das oscilações de câmbio. Portanto, ou você aposta numa política industrial e de comércio exterior que compense, equilibre o balanço de pagamentos, e não existe política industrial sem ciência e tecnologia. Volto a dizer, o outro nome de independência, modernamente, porque antigamente a independência dos povos era um ato político, era uma proclamação política. Então, nós podemos acreditar que D. Pedro, na margem do Ipiranga, depois de fazer suas necessidades, puxa a espada e proclama independência ou morte, e todos nós acreditamos nessa balela. Não foi assim, não. Foi lá atrás o Tiradentes morreu, que tinha o ideário iluminista da Revolução Francesa. Nós procrastinamos isso mais quase um século, porque ali foi 1780 e pouco, na influência da independência americana. E agora o outro nome de independência é ciência e tecnologia. Se você é capaz de mandar no seu próprio nariz, você disse um país independente. Se você não é capaz de pensar suas soluções da sua vida, você é um protetorado, que é o que nós nos transformamos, inclusive 13 anos depois de um governo de esquerda.
Bem, eu queria agradecer muito ao Ciro a possibilidade desse debate, que durou 3 horas, né, intenso, e nós tivemos aqui